Tudo bem? Meu nome é Thiago Portugal e esse é o Manual Prático de Utilização do Formulário de Análise de Anomalias. Antes de entrar no formulário, a gente precisa de entender primeiro o que é uma anomalia. Anomalia a gente pode entender como estado ou qualidade do que é anômalo. É uma anormalidade, uma irregularidade. Anomalia é um acontecimento inesperado, fora do normal, que gerou um impacto significativo no seu processo. É uma não conformidade. O objetivo dessa análise de anomalia, desse formulário, ele é simplificado numa página só. O objetivo deles são praticamente dois. Primeiro, entender o problema, por que aconteceu e o que a gente pode fazer para acabar com a causa raiz do problema. E segundo, é propor medidas para recuperar a perda gerada pela anomalia. Então a gente aqui não vai simplesmente, como a gente costuma dizer, justificar um problema. A gente não vai justificar, a gente vai analisar o problema, vai entender a causa raiz e como é que a gente pode fazer para recuperar o que a gente perdeu e essa causa não acontecer de novo. Primeira parte, você vai falar onde aconteceu, o que aconteceu, qual é o problema que eu estou tratando aqui, quais foram as causas, o que levou esse problema a acontecer. Nessa parte aqui a gente vai falar por que essas causas aconteceram e por final a gente vai se perguntar o que a gente pode fazer para matar o problema e resolver a causa raiz. Então, vamos dar um exemplo aqui de como é que a informação se comporta dentro do formulário. Na parte de cima, a gente vai delimitar o problema, vai falar exatamente do que a gente está falando, qual que foi o problema. Esse vem para a ponta do Ishikawa, que é a espinha de peixe, Ishikawa é bastante conhecida dessa forma, e a gente vai colocar as causas aqui, ABC, por exemplo, que levaram esse problema a acontecer. Essas causas elas vão para a parte de baixo, onde a gente vem identificar e perguntar por que de cada uma, até a gente chegar aqui no XYZ, que vai ser a causa raiz. E depois essa causa raiz vai para a parte de baixo aqui do plano de ação, na primeira parte do plano de ação, e a gente vai propor ação para cada uma delas. Então é assim que a informação se comporta, o que você põe o que aqui dentro do formulário. Então, nessa parte de identificação, a gente vai trazer aqui um exemplo bem prático, ilustrativo, de um processo de produção e entrega de café. A gente coloca aqui então a data de emissão, quanto que esse formulário está sendo feito, né? O período de quando que aconteceu esse problema, quanto que ele foi observado, a área, no caso aqui a cozinha, o indicador afetado, muito importante você colocar o indicador que ele foi afetado, o principal, quem que emitiu e também quem que participou dessa reunião de análise. Então, aqui a gente vai declarar o problema, nessa parte de identificação do problema, você precisa de declarar exatamente o que aconteceu. Nesse caso aqui, durante 5 dias consecutivos, o serviço de café não atendeu as especificações dos clientes, o café veio fraco, com pouco açúcar e ainda demorou para ser entregue. Impacto de 40% no índice de satisfação com o café servido. Então, a gente vai pegar essa informação, a gente pode colocar de forma resumida ou não, e a gente vai para a ponta do Ishikawa. E a gente vai descobrir as causas. Agora, para identificar as causas, é importante, no que a gente chama de brainstorm, que é a tempestade de ideias, importante é que você traga pessoas dos setores afetados e seja também, principalmente, pessoas ligadas mais diretamente ao processo. Tem pesquisas que dizem que 4% dos problemas operacionais são conhecidos pela alta gerência, cerca de 9% pela gerência, 74% pela supervisão e 100% da base operacional, porque são as pessoas que estão de fato ali e é onde o problema acontece, né? No que a gente chama de Gemba, né? no chão de fábrica, que ali é onde a gente está de frente para o problema. Então, uma dica importante para a gente investigar os problemas são os 6 M's. Máquina, método, meio ambiente, medição, mão de obra, material. Não precisa ter de todos necessariamente, mas é um guia para te lembrar, para você não deixar nenhuma dessas vertentes aqui, dessas áreas, para trás sem fazer pergunta. Então você vai fazer pergunta como: houve mudança na matéria-prima? Houve troca de pessoal? Estava alguém de férias também às vezes? Alguém faltou? Alguém foi mal treinado? Houve mudança em algum instrumento de medida? E no equipamento principal, houve alguma mudança climática? O que aconteceu? Então você vai fazer várias perguntas, lembrando dessas áreas aqui, para você trazer causas para saber por que isso aconteceu. Então, nesse caso nosso do café aqui, a gente vai colocar aqui, por exemplo, discutiram e chegamos em 3 causas. 1, se economizou muito no açúcar. 2, se colocou pouquíssimo pó de café. 3, o carro usado para distribuição não estava disponível na hora necessária. Então essas foram causas que geraram esse problema. Para exemplificar o porquê que é importante a gente perguntar por quê até o final, a gente vai trazer um caso aqui do Joãozinho. Joãozinho está com gripe, bronquite, tossindo, gripado. Então, juntou os pais deles e falou: vamos colocar uma ação para a gente resolver isso. Foram direto. Então, o que eles fizeram? Vamos dar remédio para o Joãozinho. Só que o Joãozinho voltou a gripar.
Então eles perguntaram, mas por que o Joãozinho está com rinite, bronquite, tossindo, todo gripado? A gente deu remédio e voltou a ficar. Pensaram mais um pouquinho, perguntaram por quê, e eles viram que o quarto estava úmido, né? Então eles falaram, agora a gente entendeu o problema. Então o que a gente vai fazer? Vamos comprar um desumidificador, um equipamento para tirar a umidade do ar. Então compraram um desumidificador. Só que o quarto voltou a ficar úmido depois que eles pararam de usar o desumidificador, e o Joãozinho voltou a ficar com gripe. Então deram mais remédio para o Joãozinho, tentaram colocar de novo o desumidificador, só que não resolveu o problema. Se perguntaram, mas por que o quarto está úmido? Né? Fizeram aí o segundo porquê. E descobriram que o quarto estava úmido por causa que a parede estava mofada e com infiltração. Aí eles falaram, agora a gente entendeu o porquê. Né? Então beleza, vamos propor uma ação para a gente resolver isso aqui. E fizeram o quê? Refizeram a pintura. Estancaram ali a infiltração local e refizeram a pintura. Só que isso não resolveu. Mesmo passando por 3 porquês, o quarto voltou a ficar úmido depois disso, a parede voltou a ficar infiltrada, o quarto voltou a ficar úmido e Joãozinho ficou gripado de novo. Então juntaram mais gente, olharam, pensaram, gente, mas por que isso aconteceu? Fizeram mais um porquê, para entender por que a parede estava ficando com infiltração. E viram que o quê? O telhado estava quebrado e a calha estava entupida. Então eles chegaram nisso aí sim, eles entenderam mais do problema, certo? Então o que eles fizeram para matar esse problema de vez? Consertaram o telhado e desobstruíram as calhas. Então, problema resolvido. Só que não. O que aconteceu? O telhado voltou a quebrar, a calha voltou a entupir, o quarto voltou a ficar úmido com infiltração na parede e o Joãozinho voltou a ficar gripado. Então, voltaram e se perguntaram mais um porquê. Por que o telhado quebrou e a calha entupiu? Foi aí que eles descobriram que tinha um pé de manga em cima do telhado do quarto do Joãozinho, que as mangas estavam caindo, quebrando o telhado, e as folhas entupiram. Então, o que eles fizeram para resolver de vez o problema? Fizeram a poda nas árvores. Só que teve mais um acontecido. Eles podaram a árvore, só que depois de 6 meses, caiu mais manga, entupiu, voltou a acontecer tudo. Então, tem uma ação, aí sim ela resolveu de vez todo esse problema, que era o quê? Criar um procedimento padrão para a poda rotineira nas árvores. Então, só assim chegou na causa raiz, depois de perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Então, toda hora que você for investigar um problema, você chegou na causa, que você vai pegar essa causa e entender a causa raiz dela, lembra do pé de manga, porque sempre tem um porquê que você precisa chegar para entender de fato o que está acontecendo. Então, voltando para o nosso exemplo aqui do café, a gente foi identificando dessas causas primárias que a gente viu, a gente foi analisando, e só como exemplo aqui a gente pode ver o seguinte: se economizou muito no açúcar. Por quê? Foram ver, tinha apenas um pacote de açúcar no estoque. E perguntou, mas por que tinha só um pacote de açúcar no estoque? Porque na última compra não veio açúcar. Então por quê? Chegaram em duas causas fundamentais a partir desse porquê. Não existe uma definição de estoque mínimo para açúcar, então, né, tinha um pouquinho só, mas também não tinha essa definição do estoque mínimo. E não existia um checklist para validar os itens necessários antes de sair para compra. Ou seja, estava faltando, só tinha um pacote no estoque, e o pessoal saiu para fazer compra, não tinha um checklist, então não verificaram. No segundo caso aqui, se colocou pouquíssimo pó de café. Foram investigar por quê e já chegou no primeiro porquê. Na primeira porquê já chegou na causa raiz, nesse caso. Não há uma medida padrão, ou seja, a pessoa não sabia colocar quanto que ela tinha que colocar, nenhum medidor padrão. Usava uma colher pequena, usava uma colher, né, de qualquer jeito. Esses 5 porquês, a gente costuma falar 5 porquês, porque em algum momento alguém fez um estudo e viu que geralmente a partir do quinto porquê, no quinto porquê que você pergunta, você chega na causa raiz. Mas pode chegar em 2, pode chegar em 3, pode chegar em 6. Cada caso é um caso, você precisa entender o porquê até chegar de fato na causa raiz. E no caso do carro aqui, o carro estava sendo usado para distribuição e não estava disponível. Por quê? Né? O carro foi utilizado para as tarefas não urgentes. Então de manhã alguém saiu para usar o carro para fazer uma coisa que não era urgente. Então por quê? Porque não tinha uma programação de uso diário do carro. Então um exemplo aqui para você entender, no nosso caso do café, como é que ficaria esse porquê. Aí então, para cada causa raiz, ela é trazida para a primeira coluna. Porque para cada causa raiz você vai implementar uma ação. Vou pegar alguns exemplos só aqui, você pode dar pausa no vídeo e ver o restante. Mas, por exemplo, aqui, ó, na causa raiz não existe uma definição de estoque mínimo. Qual que é a ação que você pode colocar aqui? Calcular o estoque mínimo de segurança, plano de ação, o Rafael vai fazer. E outro item aqui, não existe um checklist para validar os itens necessários nessa compra. Então, estabelecimento de um padrão operacional para compras contendo um checklist, que a gente acabou de comentar, do estoque mínimo. Então, vai ter um estoque mínimo
um checklist para fazer essa compra, contendo o estoque mínimo que eu acabei de calcular na outra ação. Outro exemplo aqui, não há uma medida padrão. Então, o estabelecimento de um padrão operacional que determine a qualidade do café, ou seja, quantidade de adição de açúcar, quantidade de pó, etc. Esse é um plano de ação. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí também em relação a algumas dicas de plano de ação. Vamos pegar uma outra exemplo aqui. Não há uma programação diária para o uso do carro. Ação, criar uma agenda para o uso do carro, priorizando a entrega dos cafés no primeiro dia. Ou qualquer outra priorização que vai fazer. Com alguns exemplos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o plano de ação, que é um ponto muito importante. Algumas regrinhas para cadastramento de ações. Só poderá ser definido uma pessoa responsável para cada ação, uma etapa. Parece óbvio, mas algumas vezes a gente pega aí o pessoal colocando um setor tal, ou então 2 pessoas, né? Então é uma pessoa. 2. Não incluir ações que representem rotina de gerenciamento. Cumprir o padrão, buscar atingir a qualidade, esse tipo de ação geralmente não é bom colocar. 3. Desdobrar as ações longas de duração para maior efetividade de controle. Então, se uma ação é muito grande, o ideal é que você divida os entregáveis, as partes dessa ação e distribua para as pessoas. Senão, você vai ver lá na frente que a ação demorou a ser concluída, né? E vai ter surpresa lá para frente. Então, você tem um controle maior se a ação for grande. E 4. Caso o desvio tenha ocorrido por questões de outra área, a outra área deve ser envolvida na análise antes de receber alguma ação. Isso é muito importante. Se a gente está fazendo uma análise de anomalia e a área, seja suprimento, seja manutenção, seja alguma área de suporte ou então alguma área parceira dentro desse processo, ela fazer parte desse problema que aconteceu, porque um processo ele pode passar de mais uma área, então o ideal é que a gente traga um representante, uma pessoa que conheça, para ela ajudar na análise e também para validar as ações, para ver se as ações vão ser boas mesmo. 5. As ações devem ser validadas pelo gestor da área, principalmente quando envolve investimento. Okay? É bom deixar o chefe alinhado aí do que está sendo feito, do que está sendo analisado. Alguns exemplos de como as ações devem ser. 2 exemplos, né? Um bom e um ruim. As ações têm que ser claras e objetivas que resolvam efetivamente o problema. Um exemplo ruim. Fazer uma reunião para levantar a necessidade de troca do fornecedor. É uma ação boa. Uma ação boa seria trocar o fornecedor X pelo Y. Isso vai resolver alguma coisa. Devem remeter a tarefas que ainda não foram feitas. O exemplo ruim, corrigir o erro e verificar as causas. É um exemplo ruim. Um exemplo bom seria atualizar o padrão X nos registros oficiais com a correção apontada. Terceiro, as ações devem conter o nome da pessoa e não do seu setor, igual a gente falou ali, setor de compras, não, tem que ser fulano de tal. As ações devem ter apenas um responsável, né? Então, além de não ser o setor, tem que ser um responsável, um nome apenas. Agora, alguns exemplos negativos de como as ações não devem ser. A gente reforçar isso aí. Não devem ser intenções. Por exemplo, melhorar o consumo do produto A. Ou então buscar avaliar o cumprimento da política X. Esse tipo de ação não vai gerar, de fato, coisa alguma. Atividades de rotina, acompanhar o consumo de pneus por equipamento, cumprir o padrão. Não. Prazos não definidos dentro de 3 meses. Após a verificação tem que ter um prazo exato. Ações genéricas, analisar o consumo, garantir, verificar. Se você vê algum tipo desse no começo de uma ação, algum tipo de palavra dessa no começo de uma ação, repensa, toma cuidado, revisita esse tipo de checklist aqui que a gente faz. Então, alguma dica sobre o controle das ações. Primeiro, as ações não são sigilosas, salvo raras exceções. Isso aí você vai verificar com o seu superior. Mas as ações não são sigilosas. Então, essas ações elas devem ser controladas no local ou sistema oficial da sua unidade, indicado pela sua área de gestão. E terceiro, o acompanhamento da execução das ações deve ser disciplinado e rigoroso. Se a gente roda uma análise toda, chama pessoas, gera uma ação boa e essa ação não é cumprida, não faz sentido isso tudo.